o meu corpo para agradar a Deus e para lhe agradar a Ele, porque Ele será julgado pelas minhas ações. Por isso fiz o que Ele queria. Porque numa mulher tudo é atraente. Deus quer que elas andem completamente cobertas pelo niqab. Se é esta a vontade de Deus, é também a minha vontade. A apenas alguns minutos daqui, uma discoteca no Cairo. Neste local não são necessários véus. Homens e mulheres convivem livremente e aqui tudo é permitido, dentro das leis deste país muçulmano. Mas mesmo as mulheres que aqui se encontram, cobrir-se-ão antes de se aventurarem no exterior. Não há nenhuma lei que o exija, mas um poderoso consenso define que as mulheres devem usar véu. Noutras partes do mundo muçulmano, o véu é obrigatório. No Irão, todas as mulheres usam o chador, que lhes cobre o cabelo e toda a roupa, deixando apenas o rosto e as mãos visíveis. Por lei, todas as mulheres sauditas são obrigadas a cobrir-se completamente, incluindo o rosto e mãos. Enquanto na Turquia muçulmana, o uso do véu é alvo de polémica e as regras estão em constante mutação. Quando ando pelas ruas do Cairo sem véu, sinto alguma pressão. Não sou como o resto das mulheres. Atraio a atenção e alguma dela é negativa. Há 3 décadas, o hijab não existia no Egito. Até 1974 não tinha visto uma única mulher com véu. Se virmos filmagens do funeral de Nasser em setembro de 1970, 7 milhões de homens e mulheres andavam pelas ruas do Cairo. Não vemos uma única mulher com véu. O funeral de Nasser foi um momento de ruptura. Durante 16 anos, este distinto líder egípcio impôs na cena política internacional, inspirando árabes de todo o mundo com a sua visão de um Estado árabe secular unido. Mas a esperança que tinha inspirado em tantos corações árabes foi devastada por uma crise económica e por uma derrota esmagadora às mãos dos israelitas em 1967. De certa forma, os milhões de pessoas que choraram no seu funeral não lamentavam apenas o desaparecimento de um grande líder, mas também a morte de um sonho, o sonho de um Estado laico. De repente deixamos de ter algo a que nos agarrar. Tivemos de encontrar outra coisa e muitos jovens nascidos nos anos 70 foram os primeiros a recorrer à identidade religiosa. Mas o que diz o Corão sobre a obrigação das mulheres usarem véu? Dizei às fiéis que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem os seus encantos, para além dos que aparecem normalmente. Cubram o colo com os seus véus, não mostrem os seus encantos. Como é que uma das maiores autoridades muçulmanas do mundo interpreta a frase: conservem os seus pudores e não mostrem os seus encantos, para além dos que aparecem normalmente? A maior parte dos religiosos concorda que, para além dos que aparecem normalmente, significa as mãos e o rosto. Os homens religiosos tiveram mulheres e filhas que não usaram véu até aos anos 70. Será que de repente perceberam que era necessário? E este não é o único paradoxo. Outros investigadores interpretam o mesmo verso do Alcorão como uma obrigação clara de que a mulher deve andar completamente coberta. O Corão estipula claramente o código de vestuário no Surata Al-Nur. Afirma que rosto, olhos, lábios e a beleza da mulher são os seus encantos.
Se usarem véu, este deve cobrir o rosto e esconder a beleza. O rosto não deve ser coberto. Não é uma obrigação islâmica. Não é uma imposição coreânica. É anterior ao Islão. É a própria vida do profeta Maomé. Era uma tradição beduína. Por isso, em poucas palavras, as mulheres muçulmanas devem cobrir todo o corpo, com exceção do rosto e das mãos. Li o Corão muitas vezes. Li o Hadith, li interpretações do Alcorão e acredito que não sou obrigada a usar véu. E há 15 anos poderia ter discutido este tema com homens religiosos. Hoje é praticamente impossível uma discussão destas. Se o dissermos, é considerado blasfémia. Viver com o véu. São 7 da manhã no apartamento do Cairo. Hanan Kemal e o seu marido Mustafa preparam os filhos para a escola. Por um lado, este é um dia normal. Por outro, não é. A presença de uma equipa de filmagens obriga Hanan a usar um niqab, pois ela acredita que deve fazê-lo na presença de qualquer elemento do sexo masculino fora da sua família. Antes do casamento com Mustafa, que trabalha como motorista, Hanan era advogada. Quando casou, desistiu do exercício da sua profissão e assumiu o uso do niqab e dedicou-se à família e à sua casa. Hanan afirma que Mustafa não teve qualquer influência na sua decisão. Foi Deus quem a despertou para o uso do véu. Os homens não controlam o que lhes acontece. É Deus que nos conduz. E Allah recompensou-a pela sua devoção? Sim, sem dúvida. Estava muito nervosa quando decidi dar este passo. Pensei que o niqab seria restritivo. Tomei a decisão com medo. Pensei que poderia retroceder a qualquer momento, mas com a ajuda de Deus, esta foi talvez a altura da minha vida em que me senti mais calma e confortável na minha casa, com o meu marido e com os meus filhos. Quando comecei a usar o niqab, fiquei mais próxima de Deus. Desistiu de uma carreira de sucesso para se tornar dona de casa e para usar o niqab. Não terá sido um enorme sacrifício pessoal e financeiro? Qualquer pessoa que se entrega a Deus é infinitamente recompensada. Não senti qualquer perda, pelo contrário. O meu marido conseguiu um emprego melhor e a minha vida tornou-se muito melhor quando me dediquei ao meu marido e aos meus filhos. E claro, quando aprofundei a minha relação com Deus. O véu é um símbolo complexo, com muitos significados para as mulheres muçulmanas. Para aquelas como Hanan que escolhem o niqab, assinala a sua dedicação a Deus e ao marido, mesmo que isso as afaste do mundo. Outras mulheres usam o véu como uma afirmação do seu lugar na sociedade. Sou uma mulher muçulmana orgulhosa da minha identidade, do meu véu e do que ele significa. Lina Fauzi é responsável por programas de formação no Egito rural. Enquanto mulher formada e viajada, é claramente aceita como figura da autoridade por este grupo de elementos do sexo masculino. Há 5 anos atrás, quando tinha apenas 26 anos, Lina divorciou-se e a partir daí decidiu usar o hijab. Lembro-me da primeira vez em que usei o véu. E lembro-me de ter pensado que era assim que Deus queria honrar uma mulher. Este é o respeito merecido pelas mulheres quando usam o véu. E senti-me muito respeitada e honrada por ele. Desde o seu divórcio, Lina voltou a viver com os seus pais.
As suas amigas mais próximas são jovens como ela, licenciadas, privilegiadas e viajadas, que partilham as suas crenças e práticas. Para muitos da geração dos seus pais, esta tendência é desconcertante. A Lina apareceu com ele numa sexta-feira de manhã. Fiquei muito surpreendida. Era sábado. Pôs o véu, saiu do quarto e disse: aqui estou eu, sou uma hijaba. Para ser sincera, não fiquei muito contente. Aliás,